A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia, e hoje nós vamos meditar em Salmos 90. Salmos 90 foi escrito por Moisés. Existem dois pontos principais desses salmos. O primeiro ponto principal está. Aliás, são três pontos principais. O primeiro ponto principal é o versículo 4, que nos fala que, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Neste versículo, nós vemos Moisés falando que, para Deus, 1000 anos são como se fossem um dia. Então, Deus, ele é eterno. Ele faz de 1000 anos como se fossem um dia, e Pedro, usando esta passagem, mais tarde, na sua carta, escreveu que 1000 anos são como um dia, assim como um dia são como 1000 anos para o Senhor. O segundo ponto aqui é o versículo 10, que fala assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Antes do 10 aqui, junto com o versículo 10, o 9 fala: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então, a segunda ideia desse salmo principal é a de que a nossa vida nessa terra é momentânea, que por mais que pareça que 70 anos é muito tempo, na verdade, 70 anos perto da eternidade de Deus, para quem 1000 anos são como se fossem um dia, como o dia de ontem, é muito pouco. E isso nos traz uma reflexão nesse Salmo 90. Vale a pena você viver os teus dias aqui na terra pecando e se afastando de Deus? Vale a pena você passar a tua eternidade longe de Deus? Vivendo com Deus, você pode viver a tua eternidade com Ele para sempre, num lugar onde não existe mais lágrima, onde só existe a alegria de estar eternamente com Deus e com a paz que vem da parte dele. Essa é a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 22, que lá no céu não há mais choro nem ranger de dentes e nenhum tipo de pranto e sofrimento ou dor. E a terceira ideia principal deste salmo está no versículo 12, quando ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então Moisés, aqui nesse salmo, que tem 17 versículos, apresenta esses três pontos principais. Agora que nesse versículo 12, ele fala que, diante do fato de que para Deus 1000 anos são como um dia de ontem que passou, diante do fato de que todos nós passamos nessa terra diante da indignação do Senhor e os nossos anos são apenas como um conto ligeiro, e que a nossa vida na terra é muito, muito provisória, de 70 anos, e quando chega até 80 é um tempo de cansaço e de enfado. Diante disso, Moisés pede
que o Senhor ensine ele, e ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, que quando eu acordar no dia de hoje, eu conte as horas do meu dia de tal forma que a cada minuto eu possa alcançar, cada minuto, um coração sábio. Que ao acordar hoje eu possa, cada coisa que fizer, cada pensamento que me vier, cada palavra que eu disser, cada gesto que eu tomar, cada atitude que eu tomar, cada ação, cada movimento, com os meus pais, com os meus amigos, com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, nas minhas decisões em relação ao que fazer, em relação à minha vida, que a cada segundo eu possa ser cada vez mais e mais sábio, tomando decisões que me levem para o céu. Ele pede isso no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que você possa entender que Deus é eterno e para ele o tempo é irrelevante porque ele vem de eternidade em eternidade. Que você possa entender que a nossa vida passa nessa terra diante da indignação de Deus e ela é muito momentânea. 70 anos não é nada diante de uma eternidade. Algumas pessoas vivem até os 90, até os 100, até os 105, 106 anos, carregadas de cansaço, de fraqueza no corpo físico. Mas ainda que algumas pessoas passem esse tempo que está escrito aqui nos Salmos, que é de 70 a 80 anos, elas passam. E onde estão essas almas? Elas estão com Deus no céu? O que elas fizeram durante o tempo da sua existência? Quantas pessoas já morreram que viveram na época de Jesus? Os próprios discípulos já morreram. O próprio Pedro, que usou esse texto e na sua carta disse, numa das cartas dele, que 1000 anos são para o Senhor como um dia, assim como um dia são como 1000 anos. Ele que usou esse texto também pereceu. E onde você estará? Feita essa apresentação breve, vamos meditar em todo o Salmo. No versículo 1 ele diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Então Moisés começa exaltando o Senhor, dizendo que ele reconhece que Deus é o refúgio. Refúgio é um lugar de descanso quando você está atribulado, quando você está com angústia, quando você está com sede de ter um descanso, de tanto que você está sendo perseguido e de repente alguém abre uma porta para que você possa entrar e se esconder do seu perseguidor. Você fala, que bom que eu recebi um refúgio, um alívio. Então, Moisés fala aqui, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés olha para a história do povo de Israel e ele vê que desde Abraão, desde Isaque e Jacó, desde o momento em que Deus enviou José como escravo para o Egito, tornando ele depois o segundo, o governador do Egito, que acolheu os filhos de Jacó, os seus irmãos, que guardou o povo durante o tempo em que eles ficaram no Egito, que guardou o povo enquanto eles estavam caminhando no deserto. Moisés, quando compõe esse salmo, ele lembra, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Fala de uma comunhão com a que ele tem com Deus, de um relacionamento que ele tem com Deus, de uma experiência que ele tem de sempre, em todos os momentos, ter contemplado que Deus trouxe o socorro, trouxe o refúgio, trouxe o descanso. Quando eles estavam no deserto durante o dia,
Deus cobria o povo com uma nuvem para que o sol não os queimasse. Durante a noite ele se revelava como uma coluna de fogo que passava ao lado do povo, que trazia luz e trazia calor. Durante o tempo no deserto, diante da fome, Deus trazia o maná que vinha do céu, e durante a sede Deus falava para que Moisés desse ordem para que da rocha saísse água, e saía a água que dava que matava a sede do povo. Então Moisés fala: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Talvez você não esteja vendo, mas o Senhor tem preparado o alimento, preparado a veste, preparado a água, preparado saúde, preparado visão, voz, audição, força física. Tem contemplado a sua vida e derramado todas essas oportunidades, e você muitas vezes não tem visto como Deus tem sido seu refúgio. Quantas pessoas gostariam de enxergar, mas não podem ver. Quantas pessoas gostariam de ouvir, mas só podem ver outras pessoas se alegrando de poder ouvir uma música, de poder ouvir o som, de poder falar com outras pessoas, e elas não podem. Elas precisam aprender a usar a língua de sinais para que possam falar umas com as outras. Quantas pessoas gostariam de estar fora de um hospital caminhando, podendo fazer uma pequena corrida, até mesmo uma pequena caminhada, e não podem? Até aquele que está em uma cadeira de rodas, mas que tem a cadeira de rodas e pode sair para as ruas, para contemplar o dia, para contemplar até mesmo a chuva. E muitas vezes as pessoas dizem: onde Deus está? Deus tem sido o seu refúgio. Ele tem todos os dias abençoado a sua vida, e muitas vezes você não tem contemplado tudo que Ele tem realizado pela sua vida. No Salmos 19, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, que um dia faz declaração a outro dia e uma noite faz declaração a outra noite das grandezas de Deus. Quando você olha para o céu durante o dia, você vê o sol, ou quando você vê a chuva, você pode ver como cada dia tem a sua beleza, e quando você olha para a lua e para o brilho das estrelas da noite, você vê como cada noite tem a sua beleza. Cada dia conta para o outro dia. Como Deus é realmente grande, cada noite conta para outra noite como Deus é realmente grande. Agora vem o versículo 2 e fala: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então veja que Moisés fala que antes que os montes existissem, e quando ele fala a respeito dos montes, ele fala de elevações da terra que estão nas alturas. Ele fala de elevações na terra que se destacam, que aparecem no meio de uma planície, que aparecem, que se destacam numa visão de um terreno. Ele fala que antes que qualquer coisa que tenha algum brilho, algum destaque acontecesse ou existisse, Deus é que formou a terra e o mundo. Ele é um Deus de eternidade a eternidade. Nós morremos, mas os nossos filhos, netos, bisnetos, trinetos, todos poderão falar a Deus. Deus se revelou a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. O que Deus estava dizendo para Moisés? Que ele era eterno, que ele é eterno, que ele é de todas as gerações em gerações. Versículo 3: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Então Moisés fala que Deus, ele diminui o homem, ele coloca o homem em uma situação de destruição. É Deus que coloca à prova
no meio do caminho, com o propósito de dizer para o homem que é provado: volvei, filhos dos homens, ou seja, voltai, filhos dos homens. Voltai para quem? Voltai para Deus. A provação vem para que os homens vejam os seus limites, vejam que não podem todas as coisas. A própria morte é algo que revela o limite do ser humano. Os homens estudam como vencer a morte. Muitos escrevem livros buscando serem eternizados. Eles dizem: a minha ideia vai ficar para a posteridade. Outros inventam coisas, constroem casas. Os egípcios construíram os seus túmulos, juntando suas riquezas para deixarem as suas pirâmides e dizerem: vão lembrar de nós nas próximas gerações. Mas Deus é diferente. Ele estava de eternidade e Ele está na eternidade. Ele próprio está com vida e presente, sabendo tudo o que está acontecendo nesse momento. E Deus colocou o limite dos 120 anos para os homens. No livro do Gênesis, no capítulo 6, quando Deus decidiu que a humanidade seria vencida pelo dilúvio em razão dos seus pecados, Deus estabeleceu esse limite. Ninguém se sobrepõe a Deus, ninguém derrota esse limite. E Deus coloca o limite, e o que Deus reduziu o homem a essa destruição da morte física, e Deus diz: voltem, filhos dos homens, para mim. Deus deseja que todos venham a Ele, por isso Ele enviou Cristo para salvar o mundo e não para condenar o mundo, como está em João, no capítulo 3, no versículo 17, que Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E hoje o convite, enquanto meditamos nesses Salmos 90, que foi escrito por Moisés, é esse: volte-se, filhos dos homens, para Deus. Aí vem o verso 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Para Deus, uma noite pode significar os 1000 anos. Um único dia de ontem pode representar os 1000 anos, porque Ele é de eternidade em eternidade, como diz o versículo 2. Versículo 5: tu os levas como corrente de água. Aqui Moisés está falando a respeito dos filhos dos homens, que os filhos dos homens, Deus os leva como corrente de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Versículo 6: de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. 70 anos, que sejam 80, alguns que conseguem chegar até 105, o próprio Moisés conseguiu chegar até os 120 anos. Independente do tempo que se passe nessa terra, nós somos como uma corrente de água que passa. Uma corrente de água passa rapidamente. O sono dura pouco tempo, dura uma noite. A erva que cresce de madrugada é como Moisés descreveu aqui nesse salmo. Cresce de madrugada, floresce, pela tarde, com o contato com o calor do sol, já se seca e é cortada. Somos como se fôssemos um dia. A nossa vida é como se fosse um dia diante da eternidade de Deus. E esse único dia para Deus que nós vivemos, conforme o versículo 7 fala: nós, pois, somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Quando Deus manifesta a sua ira, quando Ele manifesta a sua fúria, nós ficamos angustiados. Qualquer provação que nós passamos,
por menor que seja, uma pequena dor na ponta da unha, é suficiente para causar aflição em nosso espírito. Nós somos consumidos. Não há quem escape da ira e da fúria do Senhor. Deus todos os dias manifesta sua ira sobre nós. Onde está a ira e a fúria do Senhor? A ira e a fúria vêm sobre nós em razão dos nossos erros, em razão do nosso desprezo com o próximo, em razão da nossa arrogância de pensar que somos independentes, que não precisamos de Deus. Então Deus coloca as provações como manifestação da sua ira para que nós olhemos e vejamos como nós somos limitados. Os que criaram o grande barco, o grande navio chamado Titanic, disseram: este navio é tão forte que nem mesmo Deus pode derrubá-lo. Apenas a ponta de um iceberg rasgou o casco do navio que naufragou na época com todas as suas tecnologias. Nada se coloca diante da ira e da fúria do grande e eterno Deus. Ele é Deus, e não há nave espacial, não há nada, por mais extraordinário que o ser humano possa produzir, que consiga se opor à excelência de Deus. Versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Deus vê tudo o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que está no profundo do nosso coração, aquilo que maquinamos, toda a lascívia, o adultério, a prostituição do pensamento, toda a trapaça e as imaginações de matar o próximo e de guardar a mágoa ou a raiva ou qualquer outro sentimento estar posto a claras diante de Deus, às claras diante de Deus. Nada se esconde aos olhos dele. Verso 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Os nossos dias passam diante da indignação de Deus, de ver que Ele nos criou para sermos conforme a imagem e a semelhança dele, mas vamos decidindo andar nos caminhos errados. Então Deus vai olhando com a sua indignação e vendo por que eles não honram o meu nome, por que eles escolhem viver num caminho de podridão e de trapo de imundícia, caminhando em adultérios e mentiras em relação ao próximo, ao invés de amarem uns aos outros como eu criei para que fossem. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Se nós voamos nessa vida, se nós secamos como erva, como diz o versículo 5, que de madrugada cresce e floresce e à tarde se corta, por quê? Se a nossa vida, como diz a parte B do verso 9, é como um conto ligeiro, por que nós caminhamos escolhendo andar no erro e longe de Deus? Se podemos viver honrando e temendo a Deus, respeitando os mandamentos de Deus, glorificando a Deus como fomos criados para glorificá-lo e vivendo uma vida com as bênçãos de Deus. Por que viver assim? Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido?
Quem? Quem conhece a ira do Senhor? O poder da ira do Senhor? Quem conhece a cólera? Porque nós devemos o respeito, segundo o respeito que é devido a Deus. Temor significa respeito, não significa ter medo. Significa ter respeito e consideração por Deus. Quem conhece o poder da ira e a cólera, de acordo com o respeito que nós devemos a Deus? Quem conhece? Nós andamos nessa terra e não conhecemos o respeito que é devido a Deus. Somos incapazes de entender como o prazer de praticarmos o pecado e de vivermos nos deleites da carne desonra a Deus. Porque vivemos nesse corpo físico que tem essa dificuldade de entender como honrar a Deus. Por isso, Moisés escreve no versículo 12: Quem conhece o poder da ira de Deus e a cólera segundo o temor que te é devido? Nós, como seres humanos, temos os nossos limites e não conseguimos. Então, versículo 12, Moisés pede: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Essa é a oração que precisamos fazer. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu entenda a sabedoria, de tal maneira que eu entenda o que significa respeitar ao Senhor, de tal maneira que eu entenda que a prostituição, as drogas, o adultério, a lascívia, a mentira, a desonestidade, a falta de amor e preocupação com o próximo, o desrespeito com os meus filhos e com os meus pais, a falta de fidelidade em relação ao meu casamento, que todas essas coisas não fazem sentido, que não faz sentido nenhum eu entregar a minha vida para brigar com outra pessoa no trânsito, ao invés de entender que ele está com algum problema e não está sabendo lidar com a situação, de usar o carro como uma ferramenta de destruição em razão do desequilíbrio que toma conta da minha mente. Então eu pego o carro e saio dirigindo em alta velocidade para aliviar a minha tensão, esquecendo que eu tenho um compromisso com o meu próximo, de trazer segurança para o meu próximo. Porque o meu próximo poderia ser o meu filho, poderia ser a minha esposa, poderia ser a minha mãe, atravessando a rua e correndo o risco pelo mau uso do veículo que eu estou fazendo. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio e faça coisas que honram a Deus e honram a vida e que fazem o meu tempo nessa terra ter valor e fazer a diferença na vida das pessoas honrando a Deus. Versículo 13, ele fala: Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. O povo no deserto cometeu tantas tolices que Deus lançou sobre eles muitos castigos. E nessa hora Moisés, ao ver o povo sofrendo, ele diz: Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Até quando o Senhor vai manifestar as provações sobre o povo? Deus manifestou as provações sobre o povo porque o povo insistia em fazer as coisas erradas. Assim como quando insistimos em andar no erro, sofremos as consequências. Perdemos os nossos casamentos por meio dos divórcios. Perdemos a amizade com os nossos filhos, com os nossos pais. Perdemos o respeito pelo próximo quando usamos os nossos carros de maneira indevida. Até quando nós vamos perdendo as coisas porque nos falta sabedoria? E Moisés fala: aplaca-te para com os teus servos. Ele pede: acalma-te conosco. Tenha paciência conosco. 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ele pede que Deus dê saciedade logo de madrugada. Quando ele fala sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, é como se ele dissesse: a madrugada é logo o princípio do dia, é como se ele dissesse:
que o Senhor venha rapidamente e nos dê da sua bondade, para que nós fiquemos alegres. Regozijar é ficar com gozo, né? Regozijar é uma palavra difícil, mas é regozar, né? É como se fosse assim, gozar duas vezes, para que nós regozijemos, para que nós tenhamos uma verdadeira alegria e nos alegremos todos os nossos dias. Verso 15: Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Moisés aqui pede que Deus traga um tempo de muita alegria para compensar os dias em que eles foram afligidos e os dias em que eles passaram pelo mal. Versículo 16: Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Veja que Moisés pede que a obra de Deus apareça para eles. Sabemos que toda a obra de Deus é excelente, toda a obra de Deus é perfeita. Quando Deus criou o mundo nos 6 dias e descansou no sétimo, cada dia que Deus terminava o seu trabalho, a gente lê que e viu Deus que o que ele tinha criado era bom. Quando Moisés pede no verso 16, apareça a tua obra aos teus servos, ele está dizendo que apareçam as coisas boas que o Senhor realiza e faz aos teus servos. E a tua glória sobre os seus filhos. A glória de Deus é excelente. A glória de Deus é a sua imensidão. Ele criou o universo, os céus, a terra, todas as coisas e todas as belezas que existem. Então Moisés pede que a glória de Deus se manifeste sobre os filhos. Versículo 17: E seja sobre nós a graça do Senhor. A graça significa o favor imerecido de Deus. Deus derramou, muitos anos depois de Moisés, a maior de todas as graças. Jesus encarnado, morrendo na cruz, para que todos os que o aceitem recebam a salvação e o Espírito Santo, que é o bem mais valioso que ele derrama sobre toda a carne, no cumprimento de uma profecia que foi declarada pelo profeta Joel, no capítulo 2, quando ele disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo, que é Deus em nós, que é Deus em mim, Deus em você, morando em você, tendo você como um lugar que abriga e que recebe o próprio Deus, está como uma dádiva disponível para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Se você está ouvindo esses salmos e ainda não recebeu, apenas feche os seus olhos, curve a cabeça e diga: Senhor Jesus, eu recebo o teu sacrifício na cruz pela minha vida e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Me dá a graça do teu Espírito Santo e da salvação. Coloca o meu nome no livro da vida e que eu possa herdar o teu reino quando chegar a minha hora. Essa é a maior graça, que seja sobre nós a graça do Senhor. No tempo de Moisés, a graça do Senhor era a presença do Senhor, o cuidado e a vigilância de Deus sobre eles. Nosso Deus, e seja sobre nós a graça do Senhor. Qual é a graça do Senhor? É o nosso Deus estar conosco. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que Moisés está dizendo é que a obra das nossas mãos seja santa, seja perfeita, seja conforme aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que o Senhor possa nos dar tanta sabedoria para que nós façamos as coisas certas, de tal maneira que o Senhor possa confirmar, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: eles estão fazendo a coisa certa. Eu posso confirmar as obras que eles estão realizando. As obras que eles estão fazendo são obras que realmente manifestam a minha glória e manifestam que eu estou com eles, que eles estão aprendendo aquilo que eu tenho ensinado todos os dias e estão alcançando o coração sábio. Que Deus possa ajudar a nós
a recebermos os ensinamentos dele e que nós possamos realizar obras conforme nós aprendemos dele, para que, como Moisés escreveu aqui no último versículo, nós possamos ter a graça do Senhor, que é o Espírito Santo em nós, por meio de Jesus Cristo, e que Deus, ao olhar para nós, possa assentir com a cabeça dele, dizendo: sim, vocês são meus filhos. Sim, vocês realmente estão caminhando bem. Sim, vocês estão fazendo a coisa correta. Sim, vocês estão cada dia melhores e eu estou feliz porque vocês são meus filhos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.